Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde. Estou aqui de novo no Zoom para correção de exercício. A gente vai corrigir o exercício de renal. Eu acredito que não vai dar tempo corrigir ele todo hoje, porque são 50 questões, é gigante, tá? E como a gente só tem duas horas de aula, né, para correção do exercício, talvez não dê tempo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu acho que não sei se já está. Sim. Né? Então, vamos lá. Bom, então, exercício de renal. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu começar. Bom, então tem aqui nossa primeira questão, né, sobre as recomendações para a ingestão de proteína para o paciente com doença renal em tratamento conservador, assinala a alternativa correta. Uma coisa que a gente tem que ficar atento, gente, é o ano, né? Então, o ano aqui é de 2010, então muita coisa mudou, a gente está em 9 anos, né? 9 anos atrás. Então, 9, 10, né? Maria, eu estou em 2019. Então, muitas coisas mudaram. Então, essas recomendações que estão aqui nas questões são antigas, né? Então, a gente vai responder como se fosse hoje, tá? O que é mais aceito hoje, tá? Então, tem aqui, restrição proteica deve ocorrer sempre que a taxa de filtração glomerular for inferior a 80. Sempre, isso aí tá falso, e sempre foi falso, e até hoje isso é falso, né? Restrição proteica, gente, cuidado, né? Porque esse termo restrição proteica não é a mesma coisa de hipoproteica. Hipoproteica é quando você usa de 0,6 a 0,75 gramas por quilo de proteína. Ponto. E o que é uma restrição proteica? É quando você usa 0,3 gramas por quilo de peso, tá? Então, letra A, falsa. Né? Aí a letra B tem assim, em condições de taxa de filtração glomerular entre 30 e 70, deve ser oferecido 0,6 de proteína por quilo de peso desejável ou ajustado, podendo ser aumentado até 0,75 de proteína por quilo de peso, conforme a adaptação do paciente. Veja só, na época isso estava verdadeiro, tá? Porque na época, a partir de 70, né, para baixo, né, nesses valores, era considerada uma dieta hipoproteica, né, que é esse valor aqui, né, de 0,6 a 0,75. Então, hoje, isso aqui seria 60, né, ao invés de 70, seria 60, tá? O gabarito oficial saiu como letra B, porque na época a recomendação era essa. Então, para eu tornar hoje, atualmente, né, 2020, ela como verdadeira, aqui seria 60, tá? E aí você colocaria essa dieta hipoproteica. Lembrando que hipoproteica é quando eu boto uma dieta com entre 0,6 a 0,75 gramas por quilo de proteína, tá? E restrição proteica é quando eu uso 0,3 gramas de proteína. Vamos lá. Seguindo aqui o barco. Letra C. Né? Então, vamos lá. Letra C. A taxa de filtração glomerular abaixo de 30, a oferta de proteína deve ser de 0,3 de proteína por, por quilo de peso atual. Gente, 0,3 não se usa, né? Então, restrição proteica não é uma coisa que se recomenda fazer, né? Então, ou seja, usar esse valor é muito baixo, o mínimo é 0,6, tá? Aí tem, quando for ofertado 0,6 gramas de proteína por peso desejável ou ajustado, a dieta deve ser suplementada com cetoácido. Cetoácido, que é um tipo de suplemento, né? Que é um suplemento que ele é à base de carboidrato. E ele serve para pegar o grupamento amino, né? O grupamento tóxico do aminoácido. Então, ele é colocado, você dá o aminoácido essencial junto com o cetoácido. Porém, gente, não é com 0,3 gramas de 0,6, tá? É quando o cetoácido você usa quando você coloca 0,3 de proteína, de aminoácidos essenciais e acrescenta cetoácido. Então, estaria falso. Letra E é a mesma coisa. Quando for ofertado aminoácidos essenciais, você tem que botar 0,3 aqui e adicionar o cetoácido. Então, a letra E está falsa por isso. Quando for ofertado 0,6 de proteína
por quilo de peso desejável ou ajustado, a dieta deve ser suplementada com a mistura de aminoácidos essenciais. Então, a dieta só pode usar aminoácidos essenciais, né, junto com cetoácido, tem que estar os dois juntos, né, porque o cetoácido vai pegar o grupamento amino desse aminoácido. E isso só pode fazer se você colocar 0,3 de proteína, tá? Que na prática a gente nem faz isso, né, como eu falei para vocês na aula. Bom, aí são efeitos da restrição proteica no tratamento conservador da insuficiência renal. Então, qual o benefício, né, de fazer essa redução de proteína? Então, lá. Diminuição na pressão intraglomerular, super verdadeiro, né? Então, não sei se vocês lembram da aula. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o slide. Pressão clínica. Bom, a taxa de filtração glomerular, ela é feita aqui, então o certo seria a proteína ser filtrada e voltar, né? Como eu falei isso na aula. Então, gente, se a filtração aqui está diminuída, né? Se tem uma diminuição, né? A taxa de filtração glomerular abaixo de 60, por exemplo. Se a gente tem uma diminuição aqui nessa taxa de filtração glomerular, se eu coloco proteína normoproteica ou hiperproteica, essa proteína, né, ela tem uma maior densidade, ela vai exercer uma pressão aqui, tá? Ou seja, vai diminuir mais ainda a taxa de filtração glomerular, tá? Então, na questão, ele está perguntando diminuição na pressão, ele está dizendo diminuição da pressão intraglomerular? Sim, né? Então, se essa diminuição, ou seja, essa diminuição de proteína, quando eu boto menos proteína para o paciente, eu vou diminuir essa pressão. Se eu coloco muita proteína, eu aumento a pressão no glomérulo. Então, só recapitulando, uma redução dessa proteína vai causar uma diminuição da pressão intraglomerular, verdadeiro, tá? Agora, o aumento dessa proteína aqui, se aqui fosse o aumento de proteína, ia aumentar a pressão intraglomerular. Então, por isso que a gente tem que monitorar essa proteína. Quando ocorre uma redução, né, restrição proteica, ocorre uma maior excreção de amônia e de fosfato? Falso, né? Gente, quem é que tem amônia? Quem é que produz amônia? Proteína, né? Então, o grupamento amino da proteína vai virar amônia. E fosfatos é derivados proteicos. Derivados de fosfatos vêm de derivados proteicos. Então, se eu reduzo se eu faço uma restrição proteica, ocorre uma menor excreção de amônias e fosfato. Então, falso, tá? Aí tem aqui, são efeitos da restrição proteica no tratamento conservador. Também, diminuição dos lipídios séricos. E aí? Sim, né? Então, por exemplo, veja que as proteínas, as lipoproteínas, né? O nome já diz, lipoproteína, ela tem lipídio e ela tem proteína. Então, se eu diminuo a proteína, consequentemente, você vai diminuir os níveis de lipídios séricos, porque eu vou diminuir o número de lipoproteica, né? Então, uma restrição proteica diminui, né, dos lipídios séricos, né? Então, verdadeiro. São efeitos da restrição proteica. Redução de fatores mitogênicos e de crescimento. Verdadeiro, né? O que são fatores mitogênicos? São fatores, gente, são as células de defesa, linfócito T, né, por exemplo. Então, querendo ou não, as células de defesa, elas são, como eu posso dizer, as células de defesa, elas são proteína. Por isso que até numa dieta que o paciente ele tem uma infecção, toda dieta para paciente que tem uma infecção, como a gente viu semestre passado, gastrite, esofagite, pancreatite, a dieta é hiperproteica, né? Por quê? Porque as células de defesa que vão estar aumentadas, elas são proteína, então vai precisar do maior aporte proteico. Então, veja, se eu faço uma restrição proteica, eu vou reduzir os fatores mitogênicos e de crescimento, que a proteína também atrapalha, se eu reduzo proteína, eu atrapalho o crescimento, né? Então, verdadeiro. Então, qual a letra, minha gente? Deu verdadeiro. O
3 e o 4, então vai dar 3, né? 3 deles apenas. Então, letra E. Certo? A resposta correta. Bom, aí nós temos aí a terceira questão, né? São condições que frequentemente levam à hipercalemia. O que é hipercalemia? É o aumento de potássio, né? Então, hipercalemia é o aumento de potássio. No paciente renal em tratamento conservador, todas abaixo, exceto, tá? Então, uma taxa de filtração glomerular inferior a 30, né, pode levar, gente, a uma hipercalemia, ou seja, se eu diminuo a taxa de filtração glomerular, né, eu vou de uma certa forma, aumentar o risco de potássio. Sim, verdadeiro, né? Então, veja que quando a filtração diminui, né? Só voltando aqui para o glomérulo. Então, veja, gente. Então, os minerais, eles passam por aqui, né? Ele é filtrado aqui e depois vem para cá os minerais, certo? Então, à medida que essa taxa de filtração glomerular, digamos assim, ela está reduzida, o que é que vai acontecer com esse potássio? Esse potássio, gente, ele vai ser reabsorvido mais, digamos assim, mais facilmente. Então, ou seja, mais potássio vai voltar para a corrente sanguínea. Então, ocorre o aumento, sim, de potássio, tá? Então, ou seja, não está filtrando, gente. Obviamente, se aquela filtração está ruim, vai acumular mais minerais, não só potássio, como os outros também. Tá? Por isso que a gente tem que controlar potássio, cálcio, fósforo, certo? O uso de antihipertensivos inibidores da ECA. Então, quando eu inibo a ECA, né, que a gente viu isso na aula de renal, renal não, de hipertensão. Quando eu inibo a ECA, gente, o que é que acontece? Eu aumento o potássio na corrente sanguínea. É uma pena não ter o quadro aqui, mas eu vou ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui. Não sei se vai dar para ver, porque a câmera, a única coisa que eu não gosto de usar uma câmera é péssima. Mas vou tentar. Que é o sistema. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet, gente. Desculpa. Porque é que seja mais rápido o sistema renino do que já que eu não consigo fazer aqui. Meu Deus, que vontade de virar o celular aqui, a câmera para cá, não vai. Vou tentar fazer aqui, tá? Enquanto minha internet tá dando pau. Ai, Jesus. Bora, internet, facilite. Paciência, paciência. Não criamos pânico. Vamos tentar fazer por aqui, tá, gente? Se não ficar visível esse esquema no vídeo, aí eu posso... não tem aqui. Se não ficar visível, né, no esquema que eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, né? Vamos lá. Vai no pai. Ai, Jesus, que trabalho. O quadro faz isso em 5 minutos. Vamos lá. Minha gente, quando a gente voltar à aula, eu vou dar um abraço naquele quadro. Você não tem noção como eu vou valorizar ele. Meu filho, quando perto. Bom, deixa eu pegar uma figurinha aqui parecida com fígado, para pelo menos ajudar. Ai, tem triângulo aqui. Pronto. Então, gente, vamos voltar para o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Aqui. Tá. Perfeccionista não, né? Essa amostra ainda fica procurando a cor.
Então, aqui está o fígado, né? Então, tudo começa, né, no fígado, certo? Então, a gente viu que no fígado, né, tem um pré-hormônio, que não é um hormônio ainda, é um pré-hormônio, que a gente chama ele de quê? Desse pré-hormônio. Quem lembra? Angiotensinogênio, certo? Olha que lindo. Gênio. Então, esse é um hormônio inativo, tá? Então, é um pré-hormônio que a gente chama. E lá no fígado, e ele existe lá no fígado. E lá no fígado, esse angiotensinogênio, ele vai se transformar em angiotensina 1, tá? E a enzima que vai fazer isso se chama ECA. ECA não, perdão, renina. Que ela é produzida, né, no rim, porque lembra quando começa R, é rim, certo? Aí essa angiotensina 1, ela vai para o pulmão. Deixa eu ver um pulmão aqui. Esse está mais parecido com o pulmão. Bom, aí lá a angiotensina 1 vai se transformar, né, em quem? Em angiotensina 2, lá no pulmão. Lembrando que... Eita. Lembrando, gente, que essa angiotensina 1, agora ela é um hormônio, não é mais um pré-hormônio como angiotensinogênio. Certo? Então, a angiotensina 1, ela vai lá para o pulmão e lá essa angiotensina vai ser convertida, né? De angiotensina 1 vai virar angiotensina 2. Certo? E aí, qual enzima que vai fazer essa conversão, né? Que transformando a angiotensina 1 em angiotensina 2? É a ECA, que é justamente essa que está falando aí na questão. Tá? Qual a função, gente, da angiotensina? Qual a função da angiotensina 2? Né? Então, qual seria a função dela? Então, basicamente, ela é vasoconstricção. Ou seja, vasoconstricção significa que aumenta a pressão arterial. Então, por isso que esses pacientes, eles fazem uso vasoconstricção. Então, por isso que esses pacientes, eles têm a pressão alta, né? Então, é comum eles fazerem uso de captopril, enalapril, né? Para baixar a pressão. E esses medicamentos, por incrível que pareça, eles inibem aqui. Por isso que eles aumentam. Esses medicamentos são as principais causas a principal causa de o potássio estar alto no paciente e a gente precisa controlar. Né? Além da vasoconstricção, ele estimula a aldosterona. Que a aldosterona, gente, a função dela, ela é aumentada, né? Aldosterona, certo? Vasoconstricção. A aldosterona, o que é que vai acontecer? Na aldosterona vai aumentar qual a função dela? Aumentar a reabsorção de sódio e excreção de potássio, tá? Então, ou seja, a aldosterona vai colocar o que na corrente sanguínea? Sódio. E vai liberar o que na urina? Potássio. Não sei se vocês lembram desse esquema que eu fiz aqui no quadro, na época, na sala, né? Então, a aldosterona, ela vai agir aqui na bomba de sódio e potássio. Então, a aldosterona, quando está alta, vai jogar aqui sódio para aumentar a pressão do paciente. Por isso que esse paciente renal crônico, ele tem a pressão alta. E jogar potássio na urina, tá? Então, ela ativa, a aldosterona ativa essa bomba, né? De sódio e potássio no seu indutor. Tá? Ativa essa bomba de sódio e potássio. E também ativa o ADH. O ADH. Que o ADH, gente, ele vai aumentar a reabsorção de água. Então, ou seja, aqui vai
quando a água estiver passando por aqui, ela vai ser reabsorvida com maior intensidade para cá, causando edema no paciente. Por isso que tem que controlar a ingestão de água do paciente. Então, basicamente, é isso que acontece no paciente com doença renal crônica. Só que o que é que acontece? O medicamento que eles fazem uso, que baixa a pressão, né? Ele vai inibir essa enzima aqui. A gente chama de ECA. Tá? E aí, deixa eu ver se... ECA vai ser inibida. Tá? Quem vai inibir ela vai ser justamente, né, justamente o medicamento. Então, gente, vocês entendem que vai acontecer o contrário, né? Não vai acontecer isso que eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu vou ter uma diminuição da angiotensina 2. Então, se eu tenho uma diminuição, vai acontecer o contrário. Então, ao invés de uma vasoconstricção, o medicamento vai promover, nesse paciente que faz o uso do medicamento, ele vai ter o quê? Uma vasodilatação. Na corrente sanguínea, peraí, isso aqui tá cheio. Cadê meu quadro? Ai, ódio. Vamos lá, fazer outra aqui. Então, vai acontecer o contrário. Então, vai fazer uma vasodilatação. Certo? Quando eu inibo aqui, né? Quando ocorrer essa inibição, eu vou ter a aldosterona vai estar diminuído. Então, quem eu vou mais, né? Quem eu vou jogar na corrente sanguínea? Eu não vou mais jogar na corrente sanguínea sódio. Eu vou jogar o quê? Potássio. Então, por isso que esse paciente tem uma hipercalemia, né? Então, vamos lá. E o ADH vai estar diminuído, né? Então, esse paciente vai estar urinando bastante. Certo? Então, deixa eu só apagar aqui para vocês não confundirem, tá? Então, a aldosterona, a angiotensina 2, né? Ela vai promover uma vasoconstricção. A aldosterona vai jogar o quê na corrente sanguínea? Sódio. E o ADH vai jogar água. Gente, se eu inibo a ECA, eu não vou ter angiotensina 2. Então, eu vou ter o contrário, né? Então, eu vou ter o quê? Uma diminuição de ADH, uma diminuição de aldosterona, né? E uma vasodilatação. Então, eu vou ter uma vasodilatação, que é o contrário. A aldosterona reduzida não vai mais absorver sódio, vai absorver quê? Potássio. E o ADH, né, que ia aumentar a água no sangue, ele agora vai jogar essa água na urina, tá? Então, é como se fosse o efeito contrário. Então, vê, voltando para a questão. Tá? Fisiopatologia pura. Então, gente, é o que eu digo, olha, prova de residência é treino, é ficar treinando, treinando, treinando. Então, por exemplo, ele está dizendo que você marque a incorreta, tá? Então, no tratamento conservador, por quê, né? O que é que leva ao o potássio ficar alto? Aí ele está dizendo que é hiperaldosterolemia, mas não é, né? Então, a gente está vendo o quê? Se eu tenho, né, aqui uma hiperaldosterolemia, ou seja, se eu tenho isso, o aldosterona alto, eu vou ter muito na corrente sanguínea sódio, tá? Agora, se eu tenho uma diminuição de aldosterona, o que é que eu vou ter na corrente sanguínea? Potássio. Então, ele quer que marque a incorreta, tá? Então, a incorreta é a letra E. Aí ele falou assim, o uso de inibidores de ECA vai aumentar o potássio? Verdadeiro, gente. Se eu inibo isso aqui, né, não vai formar isso aqui, vai formar isso, né? Então, se eu inibo a ECA, eu vou ter o quê? Um aumento de potássio, sim, na corrente sanguínea, tá? Então, verdadeiro. Então, ali ele está dizendo, quando eu tenho potássio, né, alto no sangue, pode levar a um quadro de constipação intestinal? Sim. Por quê? Né? Então, por exemplo, alguns alimentos, como por exemplo, banana, né? Alguns alimentos que são ricos em potássio, que eles são
como eu posso dizer, ele prende, ele faz, como eu posso dizer, ele prende o intestino, né? Ele estanca a diarreia. Então, obviamente, esses alimentos são ricos em potássio. Então, por isso que o quadro de constipação intestinal, né, ele está subentendendo aí que o paciente ele vai ingerir muito alimento, porque esse paciente está ingerindo muito potássio. E aí, esse potássio vai estar levando ao aumento digamos assim, de potássio no sangue, né? E acidose metabólica, tá? Então, lembrando que o potássio, ele é um íon, tá? Que ele leva à acidose metabólica, né? Então, deixa eu voltar para cá. Ele é um cátion. Então, os cátions, geralmente, ele leva a um quadro, né, de acidose, né? No quadro de acidose do paciente. Então, verdadeiro, tá? E aqui, voltando para lá, letra E. Bom, vamos continuar. Quarta questão. É babado, é babado. Você vê assim, 50 questões, mas cada questão tem que fazer um esquema, um negócio, eu fico louca. Vê só, aí tem aqui a restrição proteica para o tratamento de insuficiência renal crônica na fase não dialítica, ou seja, um tratamento conservador, deve ser iniciada quando a taxa de filtração glomerular for inferior em ml por minuto. Gente, isso aqui é uma questão, lembrem, muito antiga, 2011. Então, na época de 2011, utilizava, né, esse termo de restrição, que eu falei para vocês aqui, ó, restrição proteica, que é diferente de dieta hipoproteica. Então, hoje não se faz mais isso, não tem recomendação para que se faça restrição proteica. Então, antigamente existia, que era você usar 0,3 gramas por quilo de peso de proteína e sem aminoácido essencial e sem cetoácido. Então, nesta época, né, fazia restrição proteica, não é dieta hipoproteica. Na época dessa prova, a dieta hipoproteica era com 70, igual naquela primeira questão, né, que a gente resolveu. E restrição proteica era aqui, letra A, que é a resposta que deu o gabarito, 25, tá? Então, mas hoje não se recomenda fazer isso, tá? Então, restrição proteica, né, existem recomendações, mas que estão em desuso, né? Que eu acredito, assim, se cair porventura novamente, esse termo restrição proteica, a taxa de filtração glomerular inferior a 15. Mas lembrando que não é 0,6, que é a dieta hipoproteica, é 0,3, tá? Bom, gente, aqui, né, na quinta questão, a gente tem extremamente decorativo, né, porque não tem como a pessoa decorar a tabela de composição centesimal para saber quem é que tem mais proteína. É um chutômetro, assim, gigante. Qual desses alimentos, com a sua respectiva quantidade em gramas, não deve compor o plano alimentar de um paciente com 50 quilos de peso corpóreo, com taxa de filtração glomerular de 40 ml por minuto, em fase não dialítica, que tem a necessidade de restrição proteica com uma oferta adequada de proteínas de elevado valor biológico. Então, se é restrição proteica, então você pega 0,3, né, e multiplica pelo peso do paciente. E aí ele está querendo o quê? Que tem a necessidade de restrição proteica. Que tem necessidade de restrição proteica, oferta adequada de proteína de elevado valor biológico. Então, é como se o que o paciente, né, ele pode comer. Eu anotei aqui, gente, basicamente, o quanto que tem, né, de gramas, né, de proteína por cada situação, né? Então, por exemplo, aí ele quer que marque a que não, né, que ele não poderia comer. Deixa eu só conferir aqui. Não deve compor, exato. Aqui não deve compor o plano alimentar. Então, ele quer a falsa. Então, por exemplo, o ovo de galinha, se você pegar 0,3 e multiplicar pelo peso do paciente, vai dar 40 gramas de proteína. Então, olhando aí o ovo de galinha, ele tem 2 gramas, né, de proteína. Então, ele pode o ovo, né, 2 unidades de ovos. O iogurte, né, um pote aí deu... aliás, no ovo deu 15 gramas. Tá? Então, ele poderia. Agora,
No iogurte, no meu, deu 15. Aliás, o ovo deu 15 gramas, o iogurte deu 8 gramas, né? Na carne bovina deu 7 gramas de proteína e no frango deu 25. Então, quem deu aí a maior quantidade de proteína, que deu em torno aí de 41, de todos esses alimentos aí, o que tem mais proteína, aí foi o peixe, tá? Então, deu aqui a letra C, tá? Então, peguei esses dados aqui na tabela de composição centesimal do Guilherme Franco. Mas, assim, não sei se daria, né, pelo chutômetro, né, pelas quantidades, né? Porque aqui, por exemplo, aqui carne é 80 gramas, aqui é 80 gramas, então seria meio, assim, meia porção, né? Então, aqui já tem uma porção inteira, né? Aí, por exemplo, o iogurte tem uma porção inteira e ovo tem uma porção inteira. Então, meio que, só que, digamos assim, você iria, basicamente, quem é que tem mais proteína? Peixe, iogurte ou ovo, né? Então, assim, né, por eliminação, jogando assim, por eliminação, poderia chegar no peixe por esse raciocínio também, tá? Bom, sexta questão. Tá? Aí tem aí, cerca de 40 a 70% dos pacientes com doença renal em estágio terminal são desnutridos. O que parece estar com essa complicação relacionada com o aumento da mortalidade. Sobre o estado nutricional em doença renal crônica, assinale a alternativa incorreta. Então, ela quer a falsa. Então, tem aí, é indício de desnutrição em pacientes em hemodiálise, albumina sérica inferior a 4. É uma pegadinha, né? Porque assim, a gente estuda que é 3,8, acima de 3,8 que o paciente não está desnutrido. Mas entende que 3,8, 3,7 é abaixo de 4, né? Então pode ser sim um indicativo de desnutrição, tá? A contagem total de linfócitos entre 1.500 a 5.000 é considerado desejável. Então, é tipo assim, tolerável. Isso é verdade, tá? Então, querendo ou não, se você tem uma contagem de linfócito muito alta, isso pode indicar um processo de desnutrição também, né? É o primeiro processo inflamatório, mas como o processo inflamatório vai aumentar a demanda de proteína, então isso pode gerar, né, uma desnutrição proteica, tá? Então, verdadeiro. E letra C, a concentração plasmática baixa de albumina se correlaciona relativamente bem com os estoques de proteína no corpo, sendo uma baixa concentração sérica sinônimo de desnutrição ou subdiálise. Vê, até aqui tá verdadeiro, tá? Até aqui, ó, que a albumina está relacionada com o estoque de proteína. Bom, tá verdadeiro. Sendo uma baixa concentração sérica sinônimo de desnutrição, na verdade não é sinônimo, pode ser, né? Porque a gente viu que a albumina, ela só é, digamos assim, eficiente se você olha a proteína C reativa, né? Porque ela pode dar baixa, mas justamente por um processo infeccioso, e não necessariamente ser uma desnutrição. Então, o erro está aqui, é no sinônimo. É como se fosse um sempre. Então, aconteceu isso, obrigatoriamente aconteceu isso. Não é, tá? Aí, letra D. Em pacientes com doença renal crônica, em estágio terminal, existe uma relação inversa entre a concentração de colesterol e mortalidade? Sim. Quanto menor o colesterol, né, abaixo de 100, maior a mortalidade. E maior por conta do maior risco de desnutrição. Tá? Colesterol total também é indicativo de desnutrição. Tá? Baixa concentração, na aula eu explico bem direitinho essa parte do colesterol como, né, um ponto de análise, né? Qualquer coisa, volta lá para a aula de renal. Baixa concentração sérica de potássio, né, pré-diálise, e concentração de transferrina, né, menor que 150, são indicativos de desnutrição, sim. Né? Então, porque transferrina, deficiência de ferro, né? E aí, ou seja, querendo ou não, o ferro ele depende da alimentação. Então, pode ser sim um indicativo de desnutrição, tá? Olha a carambola, né? Então,
Está falando um texto aqui explicando da carambola, e os pacientes portadores de renal crônico devem ser orientados a não consumir essa fruta in natura ou em qualquer tipo de preparação. Qual a razão para essa orientação? É a presença no fruto de quê? Do que a gente chama de caramboxina, né? Que o que é uma caramboxina, gente? É uma neurotoxina, né? Geralmente depurada pelos rins. Geralmente, essa neurotoxina, ela é filtrada pelo rim e, como eu posso dizer, quando o rim não está funcionando, ela não vai ser filtrada e vai para o cérebro e aí pode gerar essa toxicidade. Certo? Letra C. 8ª questão. Para pacientes com doença renal crônica em fase não dialítica, o controle da ingestão proteica é frequente e ainda controverso. No entanto, a literatura aponta 11 razões que justificam o aumento das dietas hipoproteicas nessa condição. Abaixo são listados 5, né, desses 11 razões apontadas. Uma delas está incorreta. Identifique. Então, por que usar, digamos assim, uma dieta, né, hipoproteica? Né? Então, quais as razões, né, para isso? Né? A letra errada aqui, que ela quer incorreta, é a letra E. Né? Então, aqui se marca a letra E, porque ele botou um aumenta os níveis de parotormônio, mas não aumenta os níveis de parotormônio, diminui os níveis de parotormônio. Tá? Então, a alternativa letra E. Essas 11 razões, gente, tem aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Sei que eu tenho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu apaguei, gente. Foi triste. Foi triste. Aqui. Foi triste. Apaguei. Mas o que é que tem, né? Dentre elas, né? Deixa eu voltar aqui para a questão. Né? Então, por que é importante essa, digamos assim, dieta hipoproteica? Porque ela diminui a carga sobre os néfros, ou seja, isso acontece. Quando você diminui a proteína, você diminui a pressão nos néfros, verdadeiro. Melhora a sensibilidade à insulina, verdadeiro. Porque a proteína, gente, ela pode virar glicose, né, pela gliconeogênese e pode dificultar. Melhora o perfil lipídico, sim, porque aí eu vou formar minhas lipoproteínas, né? Melhora o perfil de acidose metabólica, sim, porque é o maior controle do CO2. Reduz o estresse oxidativo, verdadeiro, porque quanto mais eu botar proteína, maior a pressão no glomero. Quanto maior a pressão, maior a formação de radicais livres. Tá? Então, tá verdadeiro. E aí, se eu reduzo proteína, eu também reduzo o paratormônio, né? Então, o paratormônio, gente, ele é controlado por alimentos de origem proteica. Então, se eu faço uma dieta hipoproteica, eu diminuo o paratormônio. Se eu boto uma dieta hiperproteica, eu aumento o paratormônio. Entende? Então, o paciente já tem um PTH muito aumentado, né? E aí, se eu coloco uma dieta hiperproteica, né, nessa condição, ele vai aumentar mais ainda. Então, não é aconselhável. Né? Então, esse PTH aumentado vai ocasionar o que a gente já estudou, que é a questão da calcificação metastática, que é a junção de cálcio com fósforo, tá? Vamos lá. Qual é o índice mais utilizado para avaliação da função renal em indivíduos doentes sadios? Gente, essa é facílima, né? Taxa de filtração glomerular. Sem ela, nutricionista não é nada, né? Ninguém consegue nem o medicamento, se vai fazer hemodiálise ou não, consegue nem tratar o paciente sem a taxa de filtração glomerular. Tá? Passo essa. Vamos lá. Eu tenho uma paciente agora, 10ª questão, que ela é... Deixa eu só olhar. Tem uma paciente do sexo feminino, ela tem 63 anos, ela tem... Deixa eu anotar aqui os dados. 63 anos, ela é obesa, né? Tem obesidade, né?
o IMC dela é de 34, então obesidade grau 1, apresenta com creatinina plasmática de 1,5, né, miligramas por decilitro. Ela tem um potássio, né, de 4,2 milimol. A gente tem uma glicemia de jejum. Olha a glicemia dela, gente. Imagina aí, uma glicemia normal é 100. Olha a glicemia dela, 270. O sumário de urina deu proteinúria, né, e também deu glicosúria. Presença de proteína na urina e glicose também na urina. Apresenta também edema nos membros inferiores, né, se ela tivesse 4 cruzinhas aqui, é porque era o mais grave. Como ela só tem 2 cruzinhas, ela está no meio, né? É um edema moderado, mediano, né? E uma pressão, olha a pressão da paciente, gente. A mulher é obesa, diabética, e a pressão 150 por 90. E ela também tem uma disfunção renal, né? Pelos valores aí de creatinina. E aí, e faz uso, né? E também, gente, tem uma disfunção renal, né? Proteinúria, glucosúria, isso é a disfunção renal também. Então, vê, a mulher hipertensa, diabética, obesa e renal. E aí, se você pegar um paciente desse, né? Qual seria a melhor, digamos assim, né? O melhor conduta nutricional desse paciente? Qual seria a melhor medida? Então, a melhor medida seria, a principal medida a ser tomada nesse momento é a adoção da conduta dietoterápica para melhora do quadro glicêmico. Ou seja, quando o paciente tem tudo renal, porque a gente viu que cada um, né, assim, digamos assim, né, cada um precisa de fósforo, um precisa de potássio alto, o outro, né, por exemplo, o hipertenso precisa de muito potássio. Já o renal, ele precisa de baixo potássio. E aí, o que fazer no final das contas? Né? Então, a gente vai pela doença mais grave. E a doença mais grave aí de todas, aí é a diabetes, que ela precisa controlar. Né? Aí depois vem o quê? A renal. Depois hipertensão e, por último, obesidade. Tá? Então, é a letra D. Tá? Nas outras assertivas, deixa eu ler aqui. A paciente é diabética e dislipidêmica. Né? Onde é que está dizendo que ela é dislipidêmica? Aqui. Não vejo nenhum momento aqui dizendo que ela tem dislipidemia, né? Não tem LDL, HDL, como é que vai dizer? VLDL, não tem. E a dieta deve priorizar a perda de peso. Minha gente, uma paciente com uma glicose de 270, você vai priorizar a perda de peso? Não, controle glicêmico. Deverá ser dosada a microalbuminúria e a adoção de uma dieta nefroprotetora. Gente, como é que você chega com um paciente com hipertenso, né, com uma glicemia de 270 e você vai primeiro, não, eu vou ver a quantidade de albumina que tem na urina. Não, até porque ele já tem aqui que ela tem proteinúria. Então, para saber que tem albumina lá, óbvio que tem, né? Então, é uma conduta redundante, já que ele já tem esse dado. C. Trata-se de uma provável nefropatia diabética. Gente, não tem como saber se ele é nefropatia diabética. Para saber se é nefropatia diabética, aqui em cima teria que ter um dado de microalbuminúria ou macroalbuminúria, a presença de albumina na urina. Então, não tem nenhum dado desse aqui, então não tem como dizer que ela tem nefropatia diabética. Letra E. A paciente é obesa, diabética hipertensa, e a adoção de uma dieta de baixo valor calórico deve ser imediatamente conduzida. Até aqui tá verdadeiro, mas a gente vai tratar primeiro a obesidade? Não, primeiro você vai tratar diabetes, né? Então, a ordem você sempre vai começar pela doença mais grave. Tá? Ok. 2015, né, é uma questão sobre o equivalente proteico do aparecimento do nitrogênio, que é o PNA, né? Não sei porque ela bota essas questões assim viajadas, porque tipo, nem usa isso, sabe? Mas, enfim, acho que ela bota isso para justamente fazer o diferencial na prova, né? Porque se botar tudo fácil, desse ano, por exemplo, eu falei para vocês, a prova foi toda fácil. E o índice de acerto foi gigante. Então, houve uma tudo-empate, tá maior confusão aí na justiça. Mas, enfim, não é da nossa conta, deixa para lá. Então, esse PNA, gente, ele serve para medir o quanto que de nitrogênio fica no organismo. Porque, por exemplo, você coloca X de proteína, mas
todo esse nitrogênio dessa proteína vai ficar no organismo? Não, uma parte a gente perde nas fezes, uma parte perde na urina, então a gente perde. Então, o que é que fica dentro? Então, a gente calcula esse equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio, que é basicamente, gente, esta fórmula aqui. Tem na aula de renal, tá? Que eu gravei no Zoom, porque ficou bem legal para visualizar os slides no Zoom. E aí, deixa eu botar aqui a fórmula para vocês, tá? Cadê? Sumiu. Eita, gente, meu Deus do céu. Sofrimento, Jesus. Mas enfim, gente, eu sei que tá ruim, o vídeo tá ruim, tá longo, mas é assim mesmo, minha gente. Mas é o que a gente tem para hoje, né? É AD. Vamos embora. Tem as dificuldades, mas a gente vai superando. O importante é vocês não serem prejudicados, e isso não vai acontecer, tá? Então, vê lá. O PNA não pode ser aplicado em pacientes anúricos, ou seja, um paciente que ele não urina, né? Pois as fórmulas aplicadas, né, considera o volume urinário. E aí? De fato, gente, cadê? Opa! Essa é a fórmula, tá? Então, basicamente, PNA é igual, né, o nitrogênio, acho que vocês até estudaram isso, né? NDPK, o NPU, o quanto do nitrogênio que foi de ingestão, né? Então, basicamente, é exatamente isso, né? Então, seria o nitrogênio ureico urinário, ou seja, a quantidade de nitrogênio que está na urina, que a fórmula é basicamente o quê? Volume urinário vezes, né, também os valores, né, de ureia. Então, ou seja, você vai pegar o nitrogênio que você botou na dieta, né, que ele ingeriu, né, mais, né, 31, né, miligramas de nitrogênio, divide pelo peso do paciente e multiplica por 0,25, né? E aí, basicamente, né, você vai usar esta fórmula. Mas, Paula, se o volume urinário der, por exemplo, 0, né? Então, aqui, essa parte aqui, por exemplo, essa parte aqui vai dar 0. Mas a gente tem essa outra parte aqui da fórmula, tá? Então, essa outra parte da fórmula vai continuar. Então, assim, se o paciente é anúrico, ele não urina, o que ele não vai ter é esse NU, né? Mas ele vai ter todo o resto da fórmula, né? Ou seja, eu vou continuar calculando. Então, aqui a assertiva, volta para lá, cadê? O PNA, ele não pode ser aplicado em pacientes anúricos, ele pode ser aplicado, certo? No paciente anúrico. Então, está a alternativa falsa, certo? Segundo, uma medida isolada de PNA é representativa na ingestão habitual de proteína. Gente, se você usa só o PNA, né, só o PNA para dizer se o nitrogênio ficou muito ou pouco nitrogênio no organismo, né, se você usa só como uma medida isolada, é óbvio que é ruim, né? Então, você tem que usar registro de 3 dias, NDPK, TNPU, tem tantas formas de avaliar a qualidade da proteína, tem o CEP, que eu acho que vocês já devem ter visto isso acho que na disciplina do ratinho, eu esqueci o nome, né? Então, lá você acho que deve ter estudado métodos biológicos, né? E aí existem vários métodos biológicos para avaliar a qualidade da proteína, não só esse, tá? A coleta de urina de 24 horas representa uma importante fonte de erro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Por quê? Porque ela é uma grande fonte de erro. Porque pode ser que, por exemplo, a enfermagem ele não consiga controlar. Às vezes o paciente faz, sei lá, teve uma perda nesse procedimento, né? E aí, gente, outra coisa também, ele não se contabiliza o nitrogênio que se perde nas fezes. Então, não é 100%, né? Não é um método 100%. Então, ele tem, por exemplo, beleza, eu encontrei o nitrogênio aqui da urina, digamos, vamos dizer que a enfermagem, né,
que isso é muito difícil, não coletou 100%, não perdeu nenhum ml de urina. Beleza, tá lá a quantidade de nitrogênio. E o nitrogênio que perdeu nas fezes? Né? Então, teoricamente, o volume urinário por si só também não vai fazer essas coisas. Então, verdadeiro. Aí tem aí, em pacientes obesos, o PNA deve ser normalizado pelo peso corporal desejável e ajustado. Gente, toda vez que eu estou trabalhando com paciente obeso, eu sempre vou ter que usar o ajustável ou desejável. O desejável é aquele que a gente obtém, que a gente viu na aula de obeso, pela circunferência do punho. E o ajustado é aquele que a gente viu semestre passado. Né? Ou seja, você não vai usar o peso atual quando o paciente é obeso. Então, verdadeiro. Então, a alternativa correta dá o quê, gente? Letra D. Tá? Bom, aí o 12, né? O estadiamento da doença renal crônica é um parâmetro importante, para o estabelecimento da conduta dietoterápica. Assim, uma taxa de filtração glomerular de 89 a 60 classifica o estágio da doença em... Então, basicamente, gente, é essa classificação aqui. Então, por exemplo, acima de 90, né, e sem lesão, ele não está no estágio 0, ele não tem doença renal crônica. Quando a taxa de filtração glomerular está acima de 90, mas tem uma lesão renal, ele está está no estágio 1. Quando a taxa de filtração glomerular fica entre 89 e 60, ele fica com uma doença renal crônica no estágio 2, né? No estágio 3, entre 59 e 30, no 4, entre 15 e 29, e no estágio 5, que é o que ele vai fazer hemodiálise, que é a taxa de filtração glomerular inferior a 15. Então, aí a resposta seria aí letra B, certo? Tá? Seria uma leve, tá? Taxa de filtração normal não seria, né, minha gente? Porque normal é acima de 90, não tá acima de 90, tá entre 89 e 60. C, lesão renal com diminuição moderada, e aí já o moderada seria nível 3, então o nível 3 aqui já seria 59 a 30, então